Bom dia! Que bom estar aqui com você nesta manhã incrível de domingo. Como meus amigos disseram aqui, o ano ainda não acabou, não é verdade? Falta cerca de 45 dias, né? 44, porque talvez eu fugi da aula de matemática, o César não, ele disse que falta 44, né? E olha, gente, é incrível quando você vem para trazer uma palavra, que as pessoas já ministraram a palavra antes de você. Isso é incrível. Sabe por quê? É o mesmo Espírito. E ele traz a mesma direção quando você vem a uma assembleia como essa. Quando você vem a uma reunião como essa. E isso que os meus amigos disseram para você é o que você vai ouvir aqui durante esta palavra que quero compartilhar com você sobre o meu coração. Quando chegamos ao final de um tempo, ou ao final de uma era, ou ao final de uma década, ou ao final de um ano, nós sempre temos uma expectativa, a expectativa da colheita. Nós sempre pensamos, mas esse ano nos rendeu o quê? Geralmente no início do ano, nós temos a expectativa de plantar várias sementes. E nós ficamos orando, meditando, ficamos regando, e no final do ano, nós vamos fazer uma conta daquilo que nós recebemos ou não recebemos. Mas colheita está diretamente ligado com guerras. Por quê? Porque o inimigo não quer que você tenha acesso àquilo que Deus destinou para você. Você lembra de Daniel? Daniel começa a orar, começa a plantar sementes, faz um jejum longo. E quando o anjo vem, ele diz, desde o dia que você começou a plantar, a orar, a jejuar, eu vim com a sua bênção, eu vim com a sua resposta. Mas os principados e potestades deste mundo me paralisaram e me impediram de chegar até aqui. Mas você continuou orando, jejuando, eu solicitei ajuda e eu passei e eu estou aqui com a sua bênção. Eu quero concordar com o Felipe sobre o que ele disse para você, que tem coisas que de repente você pensa assim, esse ano já terminou, esse ano já foi, agora é Natal, é comemorar com o que tem. Eu quero dizer para você que ainda tem mais terra para você esse ano, que ainda tem mais território para você esse ano. Sabe por quê? Guerra é sobre um território. O inimigo não quer abrir mão de um suprimento, geralmente tem a ver com riquezas, e de um território, de um local, de uma família. Mas sabe, eu amo o texto de Josué 13 e 14, nós não vamos ler hoje, mas fala sobre Caleb tomando os lugares altos. Josué no capítulo 13 e 14, ele chega para o povo, depois que eles estão ali na terra, que era a terra prometida por Abraão, para Abraão, e ele chega ali e ele diz, gente, eu estou velho, eu estou cansado, e nós já conquistamos muito dessa terra, nós já conquistamos o suficiente para dar a cada um de vocês uma boa porção, e todas as tribos topam receber a boa porção e ir para casa descansar. Só que Josué fala o seguinte, ainda tem mais terra para conquistar, não significa que nós conquistamos tudo, mas nós conquistamos uma boa parte. E Caleb e sua tribo se levanta e diz, nós não vamos para casa, nós vamos conquistar Kiriat Arba, nós vamos conquistar os lugares altos, nós vamos conquistar aonde existem gigantes que nós ainda não destruímos. Nós temos a mesma força de quando nós recebemos a promessa que essa terra seria nossa. E sabe o que acontece? Às vezes quando o ano passa ou quando a vida passa, nós ficamos um pouco desanimados diante daquelas promessas que demoraram a se cumprir. Mas Caleb estava ali dizendo, eu tenho a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás, quando essa promessa me foi concedida. Eu acredito que a sua promessa foi concedida há menos de 45 anos. Ou se foi, não tem problema. Ou se foi até há mais de 45 anos, Deus está aqui para dizer, eu sou o Deus que prometi e o Deus que posso trazer a realidade. E sabe, naquele curto espaço de tempo, Caleb não vai descansar, não vai para o Natal ainda, não vai para as confraternizações, provavelmente ele tenha ido em algum jantar, almoço dos amigos, mas ele falou, eu ainda tenho território
para ganhar. Eu ainda tenho lugares para trazer. E esses lugares eram lugares altos. E eu vim aqui nessa manhã para dizer para você, como a palavra da Tarsila aqui para você, que de repente você jogou a sua rede esse ano em muitos lugares. Talvez você participou de várias licitações. Talvez você participou de vários processos. E sabe o que aconteceu? A sua rede voltou vazia. A sua conta ficou vazia. Mas eu vim aqui para segurar na sua mão espiritualmente e dizer: vamos lançar a rede mais uma vez. Vamos lançar a rede novamente. Não no nosso nome, não na nossa estratégia, não nos nossos contatos políticos, não na nossa influência, mas na força daquele que está dizendo para irmos e lançarmos as redes. Eu acredito que tem mais para nós em 2024 ainda. Eu acredito que o batismo de Caleb está sobre nós aqui nessa manhã, para que nós possamos ir e conquistar os territórios dos lugares altos, ir e conquistar aqueles lugares que tem gigantes que estão nos amedrontando, que estão uivando, que estão gritando, que estão dizendo: você não passa nem aqui perto. Mas sabe, na força do Senhor, nós podemos ir e conquistar estes lugares. E sobre guerra, um dos livros mais incríveis que nós temos na Bíblia é o livro de Efésios. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, que eu quero só lembrar para você algumas coisas sobre guerra. Só lembrar, porque certamente você já sabe. Quando Paulo escreve essa carta para os Efésios, ele fala: eu também só quero lembrar a vocês sobre quem vocês são em Cristo. Eu só quero lembrar aonde vocês estão assentados. Eu só quero lembrar qual tem que ser a conduta de vida de vocês. E eu só quero lembrar a vocês como vocês devem guerrear. Capítulo 1, no versículo 3, e você pode deixar a sua Bíblia digital ou a sua Bíblia de papel aberta. E bom dia a você que está na internet também. Seja bem-vindo a esta assembleia, porque hoje não é apenas uma reunião. Hoje é uma assembleia para fazer decretos, para profetizar, como o pastor César disse, para lançar palavras sobre aquilo que está morto ou que você pensava que era só para o ano que vem. Diz assim no versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6: para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Dá uma olhada comigo no versículo 17 ainda: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Estes dois textos, e se você buscar mais textos aqui em Efésios, ele vai estar falando que nós fomos abençoados na riqueza de Deus, não na pobreza de Deus, que na verdade ele não é pobre, ele é dono do mundo inteiro, e ele fez o mundo inteiro, e ele planejou como que uma casa, ele planejou um território, antes mesmo de enviar Adão e Eva.
Deus é este que planeja um lugar de suprimento. Deus é este que planeja um local total, cheio de boas obras para que nós pudéssemos andar nelas. Ele não criou o homem primeiro e falou: agora você me ajuda a fazer minérios, agora você me ajuda a fazer terra, agora você me ajuda a fazer pássaros, agora você me ajuda a fazer peixes. Não, ele não fez isso. Primeiro ele fez tudo aquilo que daria o suprimento para o homem, e depois ele trouxe o homem. E assim é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele tem uma missão para mim e para você. Como nós lemos aqui, a Bíblia está dizendo que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha para o seu irmão e fala: bem que eu desconfiava que você não era tão novo. Antes da fundação do mundo, né? Não é tão novo assim, entendeu? Mas é que está funcionando as tecnologias de saúde, graças a Deus, né? Nas nossas vidas. Mas eu e você já estávamos na mente de Deus, na escolha de Deus, antes da fundação do mundo. Ele só disse: eu vou enviar a Dirce nos anos 70, eu vou enviar o JB nos anos 69, eu vou enviar você nos anos 50, 25, 26, 30, 80, 2000. Então, ele só ajustou o nosso suprimento e a nossa missão com a nossa chegada. Então, você está no tempo certo, você está no lugar certo, você está no país certo, até que Deus te dê um outro destino, e ao seu lado, você vai ter o suprimento certo. É por isso que Paulo fala: deixa eu lembrar vocês que os olhos de vocês precisam ser abertos, os olhos do entendimento de vocês precisam ser abertos, para que você enxergue a riqueza da glória, para que você enxergue a riqueza da graça, e mais na frente fala a riqueza da misericórdia. Gente, é nisso que nós precisamos andar. A glória de Deus fala sobre a prosperidade de Deus. A glória de Deus fala sobre a bondade de Deus. Quando Moisés fala para Deus: Deus, eu gostaria de ver a sua glória. Eu já tive tantas experiências contigo, mas eu quero ver a sua glória. Qual é a faceta de Deus que passa diante de Moisés? A bondade de Deus. Então, sabe, qual é a faceta de Deus que está precisando passar diante da minha vida e da sua vida neste final de ano? Será que é a prosperidade? Será que é a faceta que vai cancelar a escassez, que vai cancelar o medo, que vai mostrar a bondade? Ou será que é a misericórdia do Senhor? Porque de repente erramos o alvo, pecamos, e se formos receber tudo aquilo que temos como obrigação receber por causa do pecado, não vamos dar conta. Então estamos precisando da misericórdia. Ou será que é a riqueza da graça? Estamos precisando de um favor para fazer coisas que não estamos conseguindo fazer, que talvez você batalhou de janeiro a novembro e não foi possível fazer. Então eu quero te lembrar nesta manhã que você e eu fomos abençoados segundo a glória, segundo a riqueza, segundo a prosperidade, segundo a misericórdia e segundo a graça de Deus. Não existe nenhuma faceta que você precise de Deus que eu e você não tenhamos sido abençoados. Nós fomos abençoados por meio de Cristo, quando Ele veio, e cada ceia nós lembramos disso aqui, que nós estamos recebendo de novo, ou lembrando a nós dos suprimentos que Jesus tem para a nossa vida. Agora no capítulo 2, que está aí bem pertinho no versículo 4, olha aí sobre a misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, versículo 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, Paulo estava falando dos tempos de hoje, a suprema riqueza de quê? Da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, ele fala de um endereço que eu tenho. Será que eu e você conhecemos o nosso endereço espiritual? Ele fala: olha, você foi ressuscitado e você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Mas na primeira parte que nós lemos, ele falou: Jesus foi ressuscitado e assentado com o Pai nesses lugares celestiais. Uau!
Então existe um endereço espiritual. Sabe, hoje é um dia, este final de ano é um tempo para descobrirmos o nosso endereço espiritual. Porque o nosso endereço espiritual fala da nossa autoridade espiritual. E a nossa autoridade espiritual fala de podermos tirar os inimigos que estão sobre os nossos territórios aqui na terra. E sabe o que é incrível? Eu gosto da definição da Benny Johnson, que diz o seguinte, que esse é o terceiro céu. Existe uma outra definição invertida também, mas eu vou citar essa. Que esse é o terceiro céu, esse céu que eu e você vemos. Que esse céu onde nós estamos batalhando, que nós às vezes pensamos que a batalha é contra o irmão, é contra o marido, é contra as crianças, é contra o sistema. Então, sabe, esse é o terceiro céu. Existe o segundo céu, que é aquilo que nós recebemos nos nossos sonhos. Às vezes nós somos atormentados, ou às vezes nós acordamos de manhã e tem um peso, tem uma angústia. Nós falamos, o que aconteceu? Parece que eu fui dormir bem e acordei mal. É porque nós estamos discernindo a guerra. E essa guerra, ela está no segundo céu. É onde estão os principados, potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. É neste lugar que eles estão para poder influenciar a terra. Mas existe uma região mais alta. Existe um terceiro céu, que é onde está o trono do Senhor. Você lembra de Isaías 6? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a Bíblia diz, Jesus está assentado lá com ele. E no capítulo 2 diz, e nós estamos assentados lá com Jesus. Então esse é nosso endereço espiritual, acima dos principados e das potestades, acima dos dominadores deste mundo tenebroso. Então sabe, eu e você temos uma vantagem na guerra. Eu e você temos um lugar privilegiado na guerra. Você não está aqui para guerrear com o diabo cara a cara e nem com os seres humanos, mas você está de um camarote espiritual. Você está de um lugar onde você pode ter uma visão privilegiada do lugar baixo. Então, sabe, este final de ano, o meu desafio é que eu e você possamos estar assentados nos lugares que Deus nos chamou para estar assentados. Tronos têm a ver com domínios, com posições espirituais. E então quando Isaías fala, olha, eu enxergava um rei sentado num trono aqui na terra. Mas o dia que esse rei morreu, porque às vezes precisa ter mortes na nossa vida, de projetos, de situações, para que nós possamos enxergar aonde está o nosso verdadeiro Deus assentado. Porque possivelmente aquele rei que se sentava no trono onde Isaías servia, ofuscava. Isaías estava ofuscado pelo aquele brilho. Não deveria, mas estava. O dia que ele morre, Isaías tem acesso a um outro lugar. Isaías tem acesso a um outro lugar. Então minha oração é que, se existem coisas que estão nos cegando neste final de ano, que está nos impedindo de ver a localização espiritual do nosso Deus e nossa, que eles sejam mortos e fechados este ano. Se são relacionamentos, se são situações, se são bênçãos disfarçadas de tragédias ou de maldições, nós queremos denunciá-las nessa manhã. E nós queremos declarar que estes tronos vão passar e que nós vamos enxergar onde está o nosso Deus. Nós elevamos os nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro. E é lá que Deus está convidando a mim e a você para se assentar. Você lembra do que ele fala com João em Apocalipse? Ele fala, João, sobe para cá. Ele não fala, João, desce. Ele fala, sobe para cá que eu vou te mostrar o futuro, que eu vou te mostrar o meu reino, que eu vou te mostrar o meu território, que eu vou te mostrar o que eu guardei para os dias vindouros. Então o convite que Deus está nos fazendo hoje é, sobe para cá, porque eu quero te mostrar um lugar estratégico de onde você pode ganhar de forma facilitada as suas guerras. E aí, um pouquinho mais para frente, depois de descobrir o seu endereço, no capítulo 4, ele diz assim, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, como deve ser
a minha vida, como deve ser o meu andar quando eu estou indo à guerra para buscar os meus territórios. Ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor eu testifico, que não mais andeis como também andavam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Antes você tenha seus olhos abertos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Olha o versículo 25. Um guerreiro não pode se dar a essas coisas. Por isso, nós como guerreiros, nós que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, devemos deixar a mentira, falar cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais ao Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse final é sobre a oração do Pai Nosso, né? Se eu perdoo ao próximo, eu tenho o direito de ser perdoado por Deus. É a oração universal, e Paulo está dizendo ele aqui. Então, esse é o modo de vida que um guerreiro que está indo conquistar territórios mais altos tem que ter. Eu tenho que ter uma ética, eu tenho que ter um caráter, eu tenho que reformular questões que de repente o mundo, ou os prazeres, ou a minha vida passada, ou a herança familiar quer grudar em mim. Eu tenho que tirar de mim certas coisas, eu tenho que manter-me segundo a integridade daquilo que Jesus conquistou na cruz para mim. Então ele fala, existe uma forma de aquela pessoa que está sentada com Cristo Jesus andar. Ele precisa andar com uma vida cheia de luz. Ele precisa andar com uma vida cheia de luz. E deixa eu abrir um parênteses para dizer algo a você. Talvez esse ano Deus tenha jogado luz nas suas trevas. E você fala, por que só o meu pecado foi descoberto? Por que só eu fui passado a revista, como o César estava falando aqui? Será que só porque a minha vida foi confrontada? Deixa eu te dizer, sinta-se muito amado por Deus, se isso aconteceu na sua vida. Sabe por quê? Ele está dizendo, eu vou limpar o meu guerreiro, eu vou limpar a minha guerreira. Ele vai sair desse momento, talvez de dor, talvez de enfrentamento, de perda de alguma coisa, mas ele vai sair para ir para o seu trono original, para se assentar com Cristo Jesus. Então não tenha medo da luz vir sobre a sua vida. Sabe por quê? Significa que você está sendo muito amado quando a luz vem. Ele está querendo entregar para você, antes de entregar para outros que não gostaria que a luz viesse sobre a vida deles. Antes de entregar para outros que não gostaria de resolver as coisas que estão para ser resolvidas. Então ele fala, você está sentado comigo nos lugares celestiais, você precisa ter uma vida de acordo com aquilo que você, com o lugar que você está assentado. E aí no capítulo 6... vamos lá, no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a sua luta aqui na terra, a sua luta aqui na política, no governo, a sua luta nos relacionamentos, não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, que estão aonde? Nos segundos céus.
mas você está no terceiro céus, tendo um lugar privilegiado para batalhar contra essas forças. Então, sabe quando você vê algum desgaste no seu casamento, quando você vê algum desgaste com as suas crianças, que de repente você criou as suas crianças com tanto esmero, e você fala, para onde essas crianças estão indo hoje? Ou então quando você vê um desgaste nas suas finanças, como a Tarsila estava vendo aqui, que os bens dela estavam sendo seguros por um gigante, por um Kiriat Arba. Sabe o que Deus está dizendo? Mire em outro lugar. Eu vim aqui para te dizer isso. Não mire nas pessoas. Não mire, sabe, no sistema. Mire em outro lugar. Porque na verdade existem seres espirituais do mal que estão influenciando as pessoas, que estão influenciando o sistema, que está influenciando a escola. Então não mire no diretor da escola. Mire nos seres espirituais. É para esse lugar que eu e você somos chamados. Para mirar num reino invisível. E para tirar o domínio e o poder que esse reino visível está fazendo sobre algo que está perto de nós. Sou eu e você que somos chamados para tirá-los do lugar deles. Porque eles sabem que eles já perderam. Mas eles não querem deixar. Sabe quando aquela pessoa não tem direito de morar mais na sua casa? Porque não pagou o aluguel, porque não fez isso, porque não fez aquilo, porque ele não é leal. E aí de repente você precisa ir lá com uma pessoa da justiça para tirar. Então eu e você somos a pessoa da justiça em 2024 para dar a carta de despejo do inimigo para aquelas coisas que são nossas. Sabe, que são nossas. A carta de despejo que a Tarsila deu, você está sobre essa atmosfera aqui hoje. Você tem que pegar essa bênção para você, porque testemunho é eu vou fazer novamente. Então Deus está atrás de alguém que acredite naquilo que Ele fez na vida dela, sabe para quê? Para fazer novamente. E olha só o que está em Jeremias 1:5. Vamos mudar de livro. Eu quero finalizar com você aqui nesse texto. Jeremias 1:5. Olha só, que tremendo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor, Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas isto, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo quanto eu te mandar, você falará. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu estou te constituindo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Sabe por que eu quis ler esse texto com você? Porque é mais uma certificação do lugar espiritual onde Deus está nos colocando. É mais um certificado, mais uma assinatura do lugar que Deus está dizendo que nós devemos estar. É tão incrível como Deus não trata as pessoas pela idade, ou não trata as pessoas pelas condições financeiras, ou não trata as pessoas pela sua posição social, mas Ele trata as pessoas pelo seu coração, pela sua comunhão com Ele. José e Jeremias tinham a mesma idade, 17 anos, teólogos dizem. E quando José recebeu aquele sonho, a palavra, se você vai estudar lá no original, é que José era uma criança, que José era um garoto, que José era um imaturo, é o que a palavra lá diz que José era. Mas quando você vai estudar aqui em Isaías, está dizendo que Isaías é alguém com 17 anos, mas com uma posição de autoridade espiritual. Por isso é que Deus diz assim para Jeremias, Ele diz: eu vou te colocar sobre o quê? Sobre nações. E quando Ele fala sobre nações, eu vou colocar a sua influência na terra sobre povos. Deixa eu te dizer,
até uma pessoa que de repente não gostaria de falar, que é tido como tímido, reservado, que de repente fica em casa, ele tem influência sobre muitas pessoas. Imagina eu e você, mulher, que somos falantes, a influência que nós temos sobre muitas pessoas. Então a sua vida é uma mensagem, então as suas palavras são uma influência. Então ele está dizendo: Jeremias, eu vou te colocar influenciando um povo. Então quando Deus desenhou que você viesse, porque veja bem, raciocina comigo, eu sou loira, o meu raciocínio é um pouco mais lento do que o do JB, então eu vou dizer, raciocina comigo. Olha só, se eu e você estávamos no pensamento de Deus antes da fundação do mundo, para que ele demorou tanto tempo para nos entregar ao mundo? Porque ele tinha um plano, porque ele tinha uma estratégia, porque ele tinha um povo para você cuidar, porque ele tinha um território para você governar. E então ele está falando: eu vou te colocar como profeta, como aquele que vai lançar palavras sobre pessoas, sobre nações. Eu vou te colocar como uma autoridade espiritual sobre um povo, que pode ser sua família, que pode ser o seu trabalho, que pode ser uma parte aqui na comunidade das nações, ou uma parte aí onde você está, que pode ser a sua rede social. Então ele está falando: eu vou enviar um governo dos céus para pessoas através da sua vida. Então não pense que aquilo que você escolhe, que aquilo que você faz, que aquilo que você fala, até aquilo que você come, não está influenciando a vida de outras pessoas, porque está. Você não está no modo invisível aqui na terra. Na verdade, os holofotes espirituais, principalmente do reino do mal, mas também do reino do bem, está sobre você. E então você está sendo observado, como você entra no carro, como você dirige, como você e eu tentamos entrar na vaga de idoso quando não deveríamos, ou e sai assim, sabe? Tipo, estou com um problema do pé aqui para aquela vaga, né? Não, a gente não faz isso. Mas sabe, os olhos do mundo espiritual estão sobre nós, sobre a nossa conduta, se estamos andando conforme aqueles que estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. E a palavra reino, ele fala: eu vou te colocar sobre 2 lugares, sobre nações e sobre reinos. E a palavra reinos é sobre a palavra reinos invisíveis. Por isso eu quis trazer esse texto. Então ele diz: eu vou te colocar, Jeremias, eu vou te colocar sobre reinos invisíveis, e você vai falar e vai se cumprir, e você vai dizer o que precisa ser arrancado, e você vai entrar com uma ira santa para dizer o que precisa ser arrumado. Então, sabe, este final de ano, eu creio que Deus quer nos lembrar sobre a nossa verdadeira posição espiritual, e que talvez nós não a usamos durante o ano. Talvez nós ficamos usando a nossa posição estratégica da terra, talvez nós ficamos usando os amigos, ou usando aquilo, o nosso conhecimento, estratégias que tínhamos angariado em MBA, em pós-graduação, em pós-doctor. Mas Deus está dizendo: que tal você, nesses 45 dias restantes, 44 dias, você se utilizar das estratégias espirituais para tomar o restante dos seus territórios? Eu acredito que tem mais territórios que Deus destinou para a minha vida e para você em 2024. E que até 31, à meia-noite, eu e você podemos estar assinando contratos. Podemos estar recebendo e-mails. Mesmo como o fórum e os cartórios estiverem fechados, nós podemos estar recebendo deliberações a nosso favor. Porque eu e você hoje vamos nos posicionar e nos assentar nos lugares certos. E nós vamos dizer: os principados e potestades estão sim abaixo de nós, e nós não vamos a vocês com a força do nosso conhecimento, nós vamos a vocês em nome do Senhor Jesus. E nós sabemos pelo livro de Jeremias e pelo livro de Efésios que existe um lugar que Deus guardou para nós. Então eu quero convidar você nesta manhã a fechar os seus olhos e a pedir perdão ao Senhor, se por algum momento você
se desviou deste lugar espiritual. Talvez você e eu quisemos suprir o nosso ventre com prazeres, com coisas imediatas aqui na terra. Nós não aguentamos pelo momento, talvez, do deserto ou do plantio. E nós quisemos as nossas colheitas rápidas de relacionamento ou de dinheiro. E fizemos coisas que não estavam no schedule de Deus. Que não tinha a ver com aquilo que é sobre os seres que estão assentados com Jesus nos lugares celestiais. Então, Pai, nós queremos pedir que através do sangue do seu Filho, o Senhor nos limpe completamente nessa manhã, sabe, dos nossos desejos egoístas, de pedir as coisas para suprir o nosso ventre, ou Senhor, de cortar caminhos, de queimar faixas, de estacionar espiritualmente em lugares errados, que não eram os nossos lugares, de nos assentar na roda dos escarnecedores, de nos assentar nas rodas que não eram as rodas dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos perdoa, Senhor, por isso. Mas hoje, nessa manhã, juntos, aqui de mãos dadas, faltando 44 dias para o final do ano, nós nos levantamos como uma Assembleia Santa, para marchar para este lugar que o Senhor nos chamou para estar em 2024. E obrigada por esse alerta antes do final do ano, para que nós não sejamos roubados daquilo que o Senhor tem para nós. Então nós nos posicionamos, mesmo não sabendo falar às vezes como Jeremias, mesmo ainda tendo que passar pelo processo como José, mas nós nos posicionamos rumo a este lugar de estar assentado com Cristo nos lugares celestiais. E Pai, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para entender o nosso domínio espiritual, a nossa bênção de domínio, aquela bênção que está guardada para nós, porque a autoridade do Senhor está sobre nós. Senhor, que pessoas, que sonhos, que palavras, que leitura da Bíblia possa trazer insights para nós, possa trazer instruções para nós, como o Senhor trouxe para a querida Tarsila, sobre o que ela deveria sugerir ao advogado fazer. Senhor, que nós possamos ser os professores dos advogados que contratamos, que nós possamos ser os professores daqueles que estão intermediando por nós, que nós tenhamos instruções qualificadas do reino espiritual, não do reino terreno. Pai, nós optamos nessa manhã por elevar os nossos olhos para o alto e para dizer: o nosso socorro não vem da terra, o nosso socorro não vem dos homens, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos da nossa mente e do nosso coração, para nos assentar de forma confortável neste lugar que o Senhor nos chamou para estar. E Senhor, nós aceitamos o desafio de estar governando sobre nações, sobre povos, sobre situações. E Senhor, nós entendemos que o Senhor também nos chamou para governar sobre os reinos invisíveis. Então, Senhor, nesses últimos 44 dias, nós vamos marchar como guerreiros aqui na terra, mesmo que seja Natal, mesmo que seja Ano Novo, mesmo que seja confraternização. Pai, nós estamos com a expectativa de receber territórios como Caleb, na hora que as pessoas estão descansando, porque Pai, talvez ali era um final de ano para a maior parte das tribos e elas foram descansar. Mas Caleb foi batalhar para lugares mais altos. Então, Senhor, nós queremos nos reanimar em Ti, como Davi se reanimou em Ti ali em Ziclag. Ele pegou a força emprestada do Senhor para ir e para tomar o seu lugar no trono que era devido a Ele. Então nós vamos distribuir presentes, nós vamos ter comunhão, mas Senhor, tudo isso com um propósito de tomar territórios, tudo isso com um propósito de governar sobre aquelas pessoas que estão assentadas ali na mesa, e colocando-as assentadas com Cristo nos lugares celestiais também. Então nós nos apresentamos diante de Ti nessa manhã. Então, se você quer se apresentar ao Senhor nessa manhã, para uma guerra,
para uma colheita neste final de ano, fique de pé e diga: Senhor, eu quero me apresentar para tomar os territórios que ainda tem para mim. Sabe, se você, como eu, ainda não está satisfeito com as colheitas do seu 2024, fique de pé e diga: Senhor, eu quero hoje receber o batismo de Caleb. O batismo de Caleb, a mesma força que estava em mim no dia da promessa, Senhor, eu a recebo hoje para ir e para ser um conquistador. Um conquistador. Oh!